Tem informação quente sobre Kevin Lomônaco, zagueiro, pode chegar no Galo. Vamos falar sobre mais um de saída do Atlético e o que precisa acontecer para o Galo se classificar no Campeonato Mineiro. Vou trazer tudo para você, então assista até o final. Já deixa o like, meu amigo, o like ajuda demais a gente. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, clique em hypar se aparecer para você, dá essa moral pra gente, tamo junto. Obrigado aí, tá? Pelo like, pelo hypar, pela inscrição. Lembrando do Instituto Céspedes, calvície tem solução. A solução é o transplante capilar agora. É um investimento importante, você não pode fazer em qualquer lugar. Então faça um transplante capilar para resolver e mudar a sua vida no Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo. Vamos trazer aqui, vamos começar trazendo essa notícia aqui no GE. Atlético vence Vasco na CNRD e vai receber 16 milhões do Vasco. Vamos ver, ó. A CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, determinou que o Vasco pague ao Atlético 16 milhões referentes às negociações envolvendo o zagueiro Maurício Lemos, o volante Jair e o lateral direito Paulo Henrique. O Vasco deve ao Atlético pelo volante Jair. Meu Deus. A situação do lateral direito Paulo Henrique envolve duas ações. Uma pelo empréstimo e outra pela compra definitiva do jogador. Foram 4 decisões favoráveis ao clube mineiro. O clube carioca terá que pagar 4,5 milhões de reais. A informação foi antecipada pela ESPN e confirmada pelo GE. Então tá aí. Tem também outras dívidas que o time tem aí, né, com o Atlético. Já apurou que o valor total que o Cruz Maltino tem que pagar ao Galo chega a 16 milhões de reais. É, valor alto aí. Então o Atlético, o Paulo Henrique, o Atlético já foi até para a seleção brasileira convocado e tal. O Vasco segue devendo o Atlético. Que situação, que coisa, hein? O que você pensa sobre isso? Comenta aí. Vamos trazer aqui agora. Jogador de saída, mais um. Atlético encaminha empréstimo de atacante ao Goiás. Cadu aguarda exames para ser o novo reforço do Cruz Maltino na disputa do estadual e da Série B. Então, o Cadu está sendo emprestado ao Goiás, né? O Goiás, acho que o Tanaka trouxe até em primeira mão essa notícia. E o Cadu está indo para o Goiás e disputar a Série B. Eu não acho o Cadu um jogador ruim, assim, aquele bagre e tudo, não. É um garoto ainda, pode evoluir. E acho que talvez aí numa Série B ele consiga fazer gols, melhorar e quem sabe ser até negociado aí em breve pro próximo ano, né? Então boa sorte ao Cadu, não cabia no Atlético mesmo, mas quem sabe aí na Série B ele não jogue bem aí. Boa sorte ao Cadu. Vamos lá, gente, vamos trazer tabela, Campeonato Mineiro, situação. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu falar pra você aqui, tem que falar primeiro da Brussels, cerveja lager puro malte deliciosa. Gente, a Brussels é uma cerveja mineira, então vamos valorizar. Se você encontrar aí no supermercado, tem no BH, tem no Açaí, compre e prove, você vai gostar. Não tem erro. Brussels, para maiores de 18 anos, beba com moderação. E Cara Preta, as melhores carnes nobres de BH é onde? Na Cara Preta, cupom Web Rádio CP te dá desconto, tem os kits para churrasco, as carnes aí pro dia a dia, vale muito a pena. Se você quer qualidade, Cara Preta. Vamos lá, gente, bora trazer aqui a tabela do Campeonato Mineiro, a situação do Galo. O grupo A, o RT, Atlético, Uberlândia e Democrata. Então o Atlético está empatado com o RT. Lembrando, o Atlético, se empatar com qualquer time, ele fica abaixo, tá? Porque ele tem 5 empates e apenas 2 vitórias. E se times estiverem empatados aí, a primeira coisa que você vai olhar é o número de vitórias e o Atlético tem apenas 2, tá bom? Então, empatou com o RT, empatou com outra equipe, com relação ao melhor segundo colocado, o Atlético sempre vai ficar abaixo, ok? Então nós temos aqui no grupo B, América 12, Tombense 11, isso é importante, Pouso Alegre 10, tá? Betim 6. No grupo C, Cruzeiro 12, Norte 11, Tabirito 7 e o Atlético 6, tá? Aqui a artilharia do campeonato. E aí, vamos para os jogos, ó. Uberlândia e Pouso Alegre. Então, Pouso Alegre tem 10 pontos, Uberlândia 9, Pouso Alegre até no campeonato tá melhor, mas jogando em casa, Uberlândia vem de 2 bons resultados, né? Venceu o Norte, por exemplo, fora de casa, e também venceu o Atlético 3-0, vem de 2 bons resultados. Então, Uberlândia, se o Uberlândia vence, ele vai a 12 pontos aqui no nosso grupo. Ou seja, o Atlético não poderia empatar. O Atlético pode até classificar em primeiro com um empate, para você ver, né? Se o Atlético empata aqui com o Itabirito, vai a 12. O Cruzeiro vence ao RT e o Uberlândia não vence o Pouso Alegre, empata, por exemplo, a gente com 12 pontos classificaria. Mas obviamente que eu acho bem improvável acontecer tudo isso, né? O Uberlândia, pra mim, aqui é favorito contra o Pouso Alegre. Aí nós temos aqui Tabirito e Atlético, todos no mesmo horário, sábado, 19 horas, né? Aí temos Democrata e Betim, aí tanto faz. América e Norte, o América não vai entregar e tal, porque o América pode ficar fora. Se o América perde pro Norte, você tem aqui a Tombense contra o Atlético, você tem o próprio Pouso Alegre. Se um vence, o América poderia ficar de fora, né? Com relação até o melhor segundo colocado. Então o América precisa da vitória
O empate mesmo pode complicar o América. Então ele precisa vencer o Norte para ficar tranquilo e aí ele classificaria em primeiro no grupo tranquilamente, né? Atlético e Tombense. Pro Atlético, a briga contra o rebaixamento, ó, 6 pontos, e o Betim. Os dois são os piores daqui do Campeonato Mineiro, né? Atlético e Betim, mas o Atlético aí jogando em casa na última rodada contra Tombense. Tombense 11 pontos, aí entra aqui, já vou explicar, e o RT Cruzeiro. Então vamos lá, para explicar fácil aqui agora, tá? Já mostrei os jogos aí. O Atlético classificando em primeiro no grupo, simples, o Atlético tem que vencer o Itabirito, né? E a URT não venceu o Cruzeiro. Aconteceu isso? O Atlético é o primeiro do grupo, tá classificado. Melhor segundo colocado. Hoje o Atlético é o terceiro melhor segundo colocado. Tem a Tombense, a Frente e o Norte. O que precisa acontecer também, mesma coisa. O Atlético vencer o Itabirito, Tombense não vencer o Atlético e o Norte não vencer o América. Se um dos dois vence, né? Se a URT vencer o seu jogo contra o Cruzeiro, tá? Aí só sobraria pra gente o melhor segundo colocado. Se Tombense ou Norte vencer, a gente tá fora. Lembrando que pra isso a gente também tem que vencer o Itabirito. E isso é importante dizer, porque no campeonato são 7 jogos e 2 vitórias. Então nada garante que o Atlético vai conseguir vencer o Itabirito, né? Que tá aqui com 7 pontos, também brigando contra o rebaixamento aí no campeonato. Mas nada garante que o Atlético vai vencer o Itabirito, porque faz um campeonato mineiro patético, né? Infelizmente. Tem 5 empates e 2 vitórias apenas. Enfim, gente, tá aí todo o panorama. É disso que o Atlético precisa para conseguir essa classificação, tá bom? O que você pensa sobre isso? O Atlético na última rodada brigando aí com relação a vaga para a semifinal, e aí se vai enfrentar o Cruzeiro na semifinal ou não, aí eu não vou nem ficar falando sobre isso, porque primeiro tem que classificar. O que você pensa sobre essa situação do Atlético? Comenta aí. Por fim, vamos falar aqui sobre Kevin Lomônaco, tá? Mas deixa eu falar para você antes aqui da Bot Internet. Gente, a Bot Internet é uma internet com velocidade e o melhor, estabilidade. Então, você tem uma internet que fica travando, te deixa na mão o tempo todo, migre para a Bot Internet. Tem uma promoção incrível no plano de 850 mega e fibra ótica, tá? Os 3 primeiros meses você vai pagar apenas R$ 59,90. Atende aí várias regiões em Belo Horizonte, Vespasiano, Santa Luzia, Lagoa Santa. Então o link tá na descrição, tá bom? Do WhatsApp, o site. Clica lá, chama o pessoal, fala, ó, vocês atendem aqui meu bairro, minha região. Se atender, meu amigo, migra, muda, porque a Bot Internet é sensacional, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre o Kevin Lomônaco. Vamos trazer notícia, tá aí na tela, né? Vamos traduzir aqui. Primeiro o Matias Martinez trouxe aí, ó. Chegou a nova oferta do Atlético por Kevin Lomônaco. Empréstimo de $500 mil líquidos com obrigação de compra com objetivos de curto prazo, semelhante ao Loyola, de 7 milhões líquidos por 70%. Ou seja, o Atlético ofereceu um empréstimo de $500 mil, algumas metas que, se forem batidas, o Atlético é obrigado a comprar por 7 milhões de dólares. Aí tá falando, Independente rejeitou os termos e pede venda direta. Então, Independente não quer emprestar, a princípio, queria vender, se for para negociar, que é uma venda e não um empréstimo, tá bom? Aí tem mais notícia aqui, ó, vindo também aí lá da Argentina, mesma situação. Aí tá falando, ó, contra a proposta de Atlético Mineiro para Kevin Lomônaco, 7 milhões e meio por 70%, transferência foi rejeitada, não se altera da sua posição de 9 milhões. Aqui já é uma informação diferente. Essa informação aqui, ela é muito parecida com, ou é praticamente a mesma, né, do Tanaka. O Tanaka trouxe aí há mais de semana, né, há uma semana pelo menos, sobre os 9 milhões, ou seja, aqui já não tá falando em 7 milhões e meio, que é o que você vai ver daqui a pouco, não. Tá falando em 9 milhões de dólares líquidos, tá? Então vamos lá, vamos para as notícias aqui, ó. Meu amigo Marco Geves, tá aqui, ó. Atualização importante sobre Kevin Lomônaco. Avanço. O Atlético e Independente já abriram contato direto entre as diretorias em busca de um acordo. Antes, as tratativas aconteciam apenas com o staff do zagueiro. Lomônaco quer jogar no Galo e Jorge Sampaoli pressiona internamente pela contratação. Valores na mesa. O Atlético finalizou 5 milhões aí já trouxe aqui, né? O Independente quer algo próximo de 7 milhões e meio de dólares por 70%, com pagamento rápido, poucas parcelas ou de preferência à vista. Pessoas ouvidas pela reportagem entendem que não há uma distância considerada intransponível entre a oferta e pedida. A negociação é difícil, mas pode virar. Então, tá aí o zagueiro e o TC Sports, o TIC Sports também trouxe aí interesse do Atlético, aí trouxe aqui também a questão dos valores aqui. Enfim, o Independente reconheceu a melhoria, mas o ponto crucial da negociação reside no valor a ser recebido após a conclusão da transferência. Se o clube brasileiro aumentar o valor imediato e não condicionar quase tudo a uma obrigação futura, o negócio poderá começar a avançar. Então tá aí a informação também sobre o jogador. Kevin Lomônaco, 24 anos, a idade excelente,
ele já está avaliado em 10 milhões de euros aqui no Transfermarkt, tá? Interessante que aqui no Transfermarkt tá dizendo que ele tem 1,84, se você entrar no SofaScore, tá dizendo aqui, ó, 1,92, tá? Então 1,92, avaliado em 10 milhões de euros e tudo. Ele já esteve no Bragantino, já jogou aí no Red Bull Bragantino aqui, já foi pro Tigre, lá da Argentina e tudo. Enfim, tá lá no Independente, né? Se você pegar o próprio Transfermarkt, o próprio SofaScore, olha as notas aqui, ó. O índice dos últimos 12 meses. Olha como ele vem muito bem, né? E os últimos jogos aí na temporada não foi tão bem ainda, mas é início de temporada lá na Argentina. Se a gente pegar aqui 2025, olha aí. Olha como ele foi bem, joga mais pelo lado direito, ó. Você pegar a última temporada, joga mais pelo lado direito. E aí, precisa mais pro lado esquerdo ou direito? Pra mim a gente precisa de zagueiro. Zagueiro bom, é isso que a gente precisa. Pro lado direito, esquerdo aí, pra mim, né? A gente precisa de zagueiro bom, que infelizmente o Atlético foi muito mal nessa, né? Com relação à montagem de elenco para a zaga. E aí, gente, olha que interessante. Eu conversei com um ídolo atleticano, muito ídolo do Galo. Ele me mandou mensagem ontem, falando, Beto, o Atlético tem que contratar o Lomônaco, né? Até por conta das notícias aí que começaram a surgir desde ontem, hoje e tudo. Aí ele mandou, Beto, o Atlético tem que comprar o Lomônaco. Esse cara é um zagueiraço e tudo. Então, assim, um ídolo atleticano que acompanha aí futebol argentino e tudo. Ele me disse que o Atlético precisa contratar esse zagueiro, que é muito bom zagueiro. Então, eu confio nessa pessoa 100% na avaliação dela. Então tá aí, gente. Kevin Lomônaco, é caro. Mas o que é mais caro? O Vitor Hugo entregando o Alonso mal, o Alonso joga, a gente pede o Vitor Hugo joga, a gente pede o Alonso, o Tresoldi é um zagueiro ok, faz algumas partidas boas, mas não é nada demais. Os outros zagueiros ali também ainda não estão no nível para assumir titularidade, né? O Lianco só volta lá para abril ainda. O que é mais caro? Continuar com essa zaga. A gente precisa de outros resultados no Mineiro, que é uma vergonha. Brasileiro, 2 rodadas até agora, nenhuma vitória. E aí? O que é caro, gente? Os 9 milhões, 7 milhões e meio aí de dólares no Lomônaco, jogador que chega. Se o Lomônaco chegasse amanhã, na quarta ele já tava jogando contra o Remo. Assim, tranquilamente. Tanto é que ele tá até jogando, né? Então ele já tá em forma e tudo. Ele já estaria em campo. É só conversar com o São Paulo, ó, você vai fazer isso e isso, beleza. Vai jogar, porque é um zagueiro muito superior ao que nós temos. Infelizmente o Atlético, mais uma vez, errou feio com relação à montagem de elenco na zaga. Ficar com o Vitor Hugo, pra mim, foi um absurdo. Segue sendo um absurdo. Mas, de qualquer forma, tá aí. Kevin Lomônaco. Se o Atlético quiser, se pagar, leva. Mas tem que querer, tem que investir. Porque senão vai ficar difícil. A zaga, pra mim, o problema da zaga é tão urgente quanto do primeiro volante. É tão urgente quanto o primeiro volante. Tá bom? Quero saber se você concorda comigo. Comenta aí, deixe nos comentários. Deixa o like aí, gente. Ajuda demais a gente. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Verifica aí se você está inscrito, tá bom? Clica aí também em hypar. E, lógico, né? Te dá aquela dica sensacional aí no fim do vídeo, que é o Instituto Valesca Guerra. O Eduardo perdeu mais de 20 quilos, tá bom? Em poucos meses, com o protocolo de emagrecimento do Instituto Valesca Guerra. 99902-9631 ou então @Instituto Valesca Guerra com K, né? Lá no Instagram, chama pra você fazer o protocolo de emagrecimento, porque isso é importante, é saúde, tá bom? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais tarde no programa Debate Galo. Valeu, pessoal, fui, valeu!